No podcast da Polícia Civil de hoje, a delegada-chefe da Lesp, Margarete Barreto, recebe o delegado Dimitrios Coelho Batista. O doutor tem 25 anos de Polícia Civil e atuou em diversos departamentos de Polícia Judiciária. Dimitrios, é um prazer muito grande ter você aqui no podcast da Polícia Civil. Você tem um trabalho lindo lá como titular da Delegacia de Pedofilia, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Eu queria que você contasse um pouco sobre sua carreira, os lugares que você já trabalhou, para depois a gente entrar no tema. Pode ser? Pode ser, sim. É uma grande satisfação estar aqui. Eu que agradeço o convite. E eu sou na Polícia Civil desde 1998. Já trabalhei em diversos departamentos, no interior, na capital, em diversas delegacias, e atualmente estou enfrentando essa tarefa de combater os crimes relacionados à pedofilia. Muito bom. Dimitrios, o nosso podcast ele tem o objetivo de orientar a população, sabe? Esse é um tema extremamente importante, é um dos crimes mais graves, né, que causa maior repúdio social, né? É um crime tão grave que nem a bandidagem tolera esse tipo de crime, né? Eu queria que você falasse pra gente como é que a gente pode identificar as vítimas no ambiente familiar. Porque a gente estava conversando aqui fora que geralmente crimes contra a criança e adolescente são pessoas muito próximas dessas pessoas que acabam praticando, principalmente quando é criança, porque a gente não deixa a criança com qualquer pessoa, né? Sempre deixa com uma pessoa próxima. Eu queria que você contasse pra gente como é que o telespectador pode identificar uma possível vítima de pedofilia. Pela experiência que adquiri nesse tempo que eu estou trabalhando lá, via de regra, o comportamento tanto de criança quanto de adolescente, ele muda drasticamente quando ela passa a ser abusada. Via de regra, são pessoas próximas ou pessoas que ela mantém um relacionamento, mesmo que ela não seja uma pessoa próxima, mas ela mantém uma espécie de um relacionamento virtual com essa pessoa. Ah, tá. Você está falando de contato tanto físico como por rede social, é Exato, isso, né? Exato. Que hoje em dia tem muita gente praticando atos libidinosos, assim, via internet, é isso? A gente constata hoje muito abuso por meio virtual mesmo. São contatos que são mantidos por redes sociais, aplicativos de mensagens. Via de regra, as pessoas travam um certo tipo de relacionamento ali com as crianças e com os adolescentes e passam a abusar deles, e isso acaba gerando uma mudança drástica de comportamento. Tá, então assim, vamos falar, uma pessoa que é alegre, uma criança mais extrovertida, ela começa a ficar calada, como é que acontece isso? Ela fica um pouco mais introvertida, ela passa a ficar mais agressiva também, né? Mais agressiva, passa a ficar mais trancada no seu quarto, acaba tentando se afastar das pessoas, ela acaba invertendo, ficando uma pessoa fechada no mundo dela ali, porque ela começa a tomar consciência de que ela está sendo abusada e ela não tem uma forma de se comunicar com os responsáveis e dizer que ela está sendo abusada. Muitas vezes por uma timidez ou por medo dela ser reprimida, por contar que está sendo vítima de abuso, ela acaba se fechando dentro do mundo dela mesmo. Não, e também porque, às vezes, o agressor, ele disse que se a criança ou adolescente contar, ele vai acabar matando a família. Eu já peguei casos assim, né? Que a criança, ela se submete para não ver o mal maior com a família, né? Isso também tem bastante, né? Muitos abusos, principalmente pelo meio virtual, mas até no meio, vamos dizer assim, no meio presencial. Isso ocorre muito. A pessoa começa a abusar da criança, percebe, ou do adolescente mesmo, e percebe que a vítima vai acabar contando ou não quer mais participar daquele tipo de conduta, ele começa a ameaçar os pais, começa a ameaçar a própria vítima, e ela, com esse receio de sofrer um outro tipo de violência, pais, né? Ela acaba omitindo o que está acontecendo. Tá, eu me lembro quando eu estava lá no Homicídios, conversando com os colegas, que também existe que o pedófilo, ele procura trabalhar em locais que tem criança, né? Então, ele às vezes trabalha no transporte de crianças, ou é professor, ou ele é fotógrafo de criança, trabalha em festa infantil, né? Tem todo um jogo nisso, não é? Acontece. Ou trabalha, tipo, treinador de futebol, a gente tem alguns casos nesse sentido, né? Treinador de algum esporte, né? Porque ele tem uma proximidade com o alvo dele, não é isso? Todos esses casos que a senhora falou, inclusive em outros casos que a pessoa costuma frequentar locais que são frequentados por crianças, que muitas vezes, ou por adolescentes, que muitas vezes
não seria comum um adulto frequentar determinados tipos de lugares, ou shows que frequentam crianças, ou ambientes que são ambientes infantis mesmo. Tipo? Uma festa de criança, ou um show que é voltado mais para o público adolescente, nesse sentido. Locais que são frequentados por pessoas de menor idade, né? Que são potenciais vítimas, né? Certo. Onde ele vai acabar obtendo um contato, e no próprio meio virtual também, que são esses ambientes virtuais que são mais utilizados por crianças e adolescentes. O abusador acaba entrando ali, se passando por uma criança ou um adolescente, tentando uma aproximação. E como são os meios de aliciamento? Como isso acontece? Porque a gente tem... Eu queria que você falasse um pouco sobre abuso de criança, né? Porque a gente sabe que tem até de bebê, né? Que isso Sim. acontece. Esses casos, quando a criança é de tenra idade, são pessoas próximas, né? Geralmente é avô, pai, padrasto, madrasta, gente próxima, porque você não deixa a criança de tenra idade com qualquer pessoa. Então, é alguém que tem a confiança da família, que a família conhece, né? Exato. E depois a gente tem aquele que às vezes pode também acontecer, com uma idade um pouco maior, esse tipo de pessoa, mas também abre o leque, porque a criança já vai para a escola, já tem contato com outras pessoas, né? Eu estava lendo outro dia que a gente não deve deixar nossos filhos dormir na casa de amiguinho, né? Que isso é muito perigoso, não é? Porque, via de regra, o amiguinho também está na inocência, mas nunca se sabe o que tem do outro lado ali, né? Às vezes a pessoa acaba abusando do próprio filho e os pais deixam a criança dormir na casa de com um amiguinho e tem um abusador ali do outro lado. E acho que a cautela seria maior no frequentador ali do ambiente familiar. Quem está muito próximo da família, no meio presencial, seria dessa forma aí. Geralmente quem tem contato, é o que a senhora falou, não dá para deixar o filho com qualquer pessoa, uma criança principalmente. Eu vou fazer meus afazeres ou tenho algum compromisso, deixar com qualquer pessoa, que tem que ter uma certa cautela. Tá. E você conseguiu traçar um perfil assim da vítima? Existe um perfil assim de uma vítima que é mais procurada? Como isso é uma pessoa mais vulnerável, que os pais não dão tanta atenção? Ou você não conseguiu ainda estabelecer um perfil? É múltiplo? O perfil acho que é múltiplo. O abusador ele procura a oportunidade. Ele vê uma vítima em potencial, ele acaba investindo ali, sendo da forma presencial. Ele convive no âmbito familiar ali, ele acaba investindo principalmente são crianças, né, no âmbito familiar, ele acaba investindo contra ali. E já no âmbito virtual, seria uma pessoa que já é um pouco mais isolada, que ela não tem muito relacionamento social. Já fica mais no computador, nas redes Exato, sociais, uma né? pessoa que é muito voltada para jogo, para rede social, enfim, ela não tem muito contato familiar, nem com amigos, nem nada. Ela procura grupos onde ela vai se identificar ali no ambiente virtual e ali acaba esbarrando com algum abusador. Tá. Então, assim, o perfil desse adolescente que fica mais no mundo virtual é um adolescente com pouca socialização, até para os pais perceberem. Exato. Porque hoje em dia parece natural que crianças e adolescentes fiquem tanto tempo no celular ou no computador, né? A gente experimenta um momento, parece que a família está terceirizando os filhos, né? Terceiriza para a escola, terceiriza para o computador. É bom que ele fica entretido com alguma coisa e não dá trabalho. A gente tem esse movimento, né? A gente que está no plantão policial já viu muito isso, né? Exato. É bom que a gente tenha esse olhar. Eu queria que você falasse, existe um perfil dos autores? Você conseguiu traçar? Tem um perfil dos autores, assim, ou também é eclético esse perfil? Eu tenho notado que o perfil é bem eclético. O autor, ele não tem classe social, ele não tem um nível cultural, tem em todos os níveis. Sim, não tem, o pedófilo não tem cara, né? Na Não verdade, tem cara. a gente tem que tomar cuidado com todo mundo, né? A gente encontra um abusador que é de uma classe social alta, assim como de uma classe social mais baixa, um abusador que seja uma pessoa que tem um conhecimento, que tem um estudo, assim como um que não tem nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de conhecimento. Cada um acaba esbarrando com vítimas que são dali do seu círculo, ambiente. do seu ambiente. Certo. Eu queria saber essa cooperação que o Departamento de Homicídios tem com a Polícia Federal, que se você pudesse esclarecer para a gente
como essa atuação em conjunto com a Polícia Federal, não precisa dar informações sobre a investigação, mas só para as pessoas saberem que, além da investigação ser estadual, né, existe toda uma preocupação da Polícia Federal ver a ramificação, porque às vezes o pessoal troca imagens e conteúdo, né, que são gravados, com outros estados, né? Por isso que vocês fizeram esse termo de cooperação, né? Exato. No caso de compartilhamento, quando há transnacionalidade, que existe o envio ou recebimento de arquivos que são fora do território nacional, já é a atuação da própria Polícia Federal. E quando ocorre dentro do território nacional, dentro dos estados, muitas informações que acabam levando à elucidação de autores, identificação, muitas coisas, eles têm uma parceria com uma organização governamental chamada NCMEC, que eles recebem as informações de lá e repassam para nós, e em cima dessas informações a gente desenvolve a nossa investigação para chegar nos autores. Certo. Eu queria perguntar uma coisa para você. Primeiro, eu queria que você falasse um caso emblemático que você fez, não precisa falar da investigação, mas um caso que chamou sua atenção, que foi importante na delegacia, se você puder conversar, que eu sei que a gente tem várias informações que são sigilosas, tanto da investigação como das vítimas, né? E também que você falasse como a gente pode fazer a prevenção desses crimes, né, de pedofilia. Como que os pais podem estar atentos, como que a gente pode conseguir assim, ficar atento com os filhos, para eles não passarem esse tipo de violência, né? Acho que um caso emblemático que, inclusive, responde às duas indagações aí, seria um caso que nós tivemos, que uma mulher ligou na delegacia, porque ela estava ligando em diversos lugares, tentando fazer uma denúncia e não conseguia. E ela dizia que um sujeito se dirigia até um estacionamento de um supermercado com um veículo durante a noite, quando o supermercado já estava fechado, e ali ele abusava de garotos. E ela dizia que esses garotos aparentavam ter desde 9, 10 anos de idade, eram pequenos, até um pouco maiores, adolescência, entre 16 e 15 anos. E ela não conseguia dar maiores detalhes, porque ela visualizava isso de dentro do imóvel dela, que era um pouco distante, mas ela afirmava com uma grande convicção e tentou até tirar alguma foto, alguma coisa e enviar para a gente, mas nós não conseguimos uma resolução em razão da distância. E ela dizia que ocorria sempre em determinado dia da semana, nós ficamos indo lá, não dava certo, começamos a achar que era uma pessoa que não tinha muito o que fazer, que estava denunciando alguma coisa fantasiosa, até que um dia nós demos a sorte de encontrar com esse sujeito realmente já no estacionamento do supermercado, durante a noite, como ela realmente tinha dito, e já em vias de abusar de um garoto, que dessa vez ele tinha em torno de 15 anos de idade. E aí a forma de prevenção. Quando foi identificado o garoto, esse rapaz ele foi autuado em flagrante, e quando esse garoto foi identificado, foi feito contato com os pais, na ligação para os pais, a primeira coisa que o responsável que atendeu do outro lado perguntou: o que você está aprontando que você está na rua até agora? Então não tinha contato nenhum com o garoto, estava pouco ligando para ele, não tinha ideia de que local que ele estava, o que ele estava fazendo na rua até aquela hora da noite, já era passado das 11 horas da noite, era um garoto que estava andando pela rua e não tinha nenhum monitoramento dos pais, não tinha nenhum acompanhamento, nem nada. E aí quando foi dito para os pais que ele estava sendo vítima de abuso, tudo, eles se deram por espantados, mas não tinha ideia do que o garoto estava fazendo na rua, que estava sendo vítima de um crime. Sim, tinha uma liberdade para estar na rua e sem vigilância nenhuma, né? Que assim, numa idade que é bem problemática, né? Tinha uma liberdade, acho que até muito grande. O garoto tá essa hora na rua, não estava estudando, não estava trabalhando, né? Uma falta de controle, né, sobre o adolescente, né? Não tinha controle nenhum, né? Até interesse, na verdade, porque você começa a passar as horas, você começa a ficar preocupado onde é que está seu filho que não chegou, né? E aí você demonstra, assim, uma falta de cuidado até, né? Isso aí foi demonstrado que não havia preocupação nenhuma com o garoto. O aliciamento, como é que ele aliciava? Você conseguiu identificar como era feito o aliciamento dessas... Esse sujeito, ele prometia alguma ele aliciava coisa? Essas pessoas, eram pessoas muito humildes, que eram de uma comunidade na região da Zona Sul de São Paulo, e ele aliciava com alimentos, fornecendo quantias irrisórias em dinheiro. Inclusive, esse garoto aí, ele tinha levado o garoto para tomar um lanche antes dele abusar do garoto. Ele tinha, vamos dizer, comprado
o garoto com um pagamento de um lanche momentos antes deles terem ido para o estacionamento Nossa, que do coisa, mercado. né? É muito preocupante, né, Dimitrios? Exato. Por isso que é importante você estar aqui com a gente. Eu queria também que você conversasse com a gente sobre aquela... Você estava falando daqueles desafios, né, que tem na internet, que é tipo aquele baleia azul, que ficou muito famoso, mas que agora tem uma outra cara, né? Você pode explicar para a gente como é que... Assim, mas explica como se você estivesse explicando para a população como é que é esse desafio, como é que eles ficam na internet, o que, que acontece, para o pessoal ficar de olho em casa, não deixar que as coisas fiquem tão graves. E nesses casos, as vítimas, via de regra, são adolescentes já, né? Que participam de determinadas plataformas aí, de redes sociais. Quer dizer, ficam bastante tempo no computador, né? Muito tempo, e acabam fazendo parte de, como eles dizem, de panelas. E nessas panelas existe uma distribuição de cargos. E para você obter esses cargos, você tem que cumprir determinados desafios. As vítimas, via de regra, são meninas, e elas se submetem a determinados tipos de abusos pelo outro sujeito que está do outro lado. Muitas vezes ele está fora do estado, fora da cidade, mas ele faz com que ela se submeta a determinados tipos de abusos, como se cortar, como ingerir desinfetante, enfim, são diversos tipos de abusos, e principalmente o se cortar, os pais não notam, porque às vezes o adolescente acaba usando roupas compridas e tudo mais, mesmo no calor, não expõe braços e pernas, que são as regiões que eles mais se cortam. Quando os pais vão notar, já estão com diversas cicatrizes em braços, em pernas e em outras partes do corpo também. E as pessoas, elas procuram semelhantes. E nessas panelas, como eles dizem aí, nesses grupos, eles acabam procurando pessoas que gostam do mesmo tema que eles e tudo mais, e acabam travando um certo de um namoro virtual com esse abusador aí. E passam a dizer que são apaixonados e que amam o sujeito e tudo mais, e vão se submetendo aos caprichos dele, que além desses abusos contra pessoas, ainda existem abusos contra animais. Eles acabam misturando todas essas coisas. Nossa, mas é um nível de crueldade enorme, né? Porque existe essa necessidade de submissão do outro, né? Total, e assim, não é só a submissão moral, né? É uma submissão que a pessoa tem que pagar com sangue até, né? Então... a pessoa se humilha, chega a ser até uma humilhação ali, o que essas pessoas se submetem. Nossa, mas é muito preocupante. A gente sempre tem que estar de olho, né? Olhar os braços, olhar as pernas dos adolescentes. A gente sabe que é uma fase super difícil, né? Mas é muito importante o pai estar atento, a mãe estar atenta ao que está acontecendo, né? O fato que chama a atenção é principalmente essa época de verão. Eu sei que o adolescente não gosta, muitas vezes, de estar próximo dos pais. Ou de mostrar o corpo também, né? Tem todo às vezes, uma vergonha do corpo, né? Mas às vezes não gosta de participar de atividade com os pais e tudo mais, mas não é muito comum num dia de calor onde o adolescente está usando uma blusa de moletom, uma calça comprida. Acho que é uma coisa que poderia chamar a atenção, até no caso da prevenção ou da repressão mesmo, de parar aquele tipo de abuso que o adolescente está sofrendo. Sim. Então, é muito importante a gente observar, né, crianças e adolescentes, mesmo que seja no celular ou no computador, saber os sites que eles estão acessando, né, com quem eles estão falando. Porque, às vezes, a gente pensa assim, melhor estar no quarto do que estar na rua, né? Às vezes porque não. A gente escuta isso, né? Acho que você escutou já. Não, eu achava que ele estava no quarto, que ele estava estudando. Eu estava no quarto, é melhor do que estar na rua, em má companhia. E, às vezes, a pessoa está em uma situação de perigo também, né? Está sofrendo um abuso silencioso ali, tá mantendo um diálogo, quer seja por aplicativo de mensagem ou por rede social, mas tá enviando material, fotos ou vídeos íntimos, tá abastecendo outros criminosos do outro lado, porque o material que essa vítima envia acaba sendo replicado aí muitas vezes para o mundo inteiro. Sim, sim. E às vezes até vendido, né? Tem gente ganhando dinheiro com isso, né? E a pessoa sofrendo, né? Porque nesse tipo submundo... Deep Web, Exato, isso. nesse submundo aí, esse material novo, que seria essa produção essa carne nova aí, né? Teria um certo valor para o consumidor ali. Então, essa pessoa às vezes está na inocência, achando que está mandando uma foto ou um vídeo para um namorado que ela acha que tem a mesma idade que ela, muitas vezes nem tem a mesma idade do que ela, e está abastecendo um criminoso no final da linha.
Não, e me diz uma coisa, esse crime é de uma extrema repugnância, né? É difícil manter a calma quando pega o rapaz, né? Como é que é? Eu imagino que eu tô vendo que você é uma pessoa bem controlada e tudo, mas a gente tem que controlar os policiais, se controlar a população que às vezes quer fazer alguma coisa, né? Eu acho que o controle mais difícil é da população, que via de regra a gente não deixa a população saber o que a gente está fazendo nas nossas operações, a gente tenta fazer dentro do sigilo e tudo mais. Sim. Mas com relação aos profissionais, todos são bem centrados, né? são bem profissionais, atuam dentro da legalidade mesmo. O nosso trabalho da equipe é bem coeso, assim, sem problemas. A maior cautela é com a população mesmo. Sim, eu sei, porque quando a população sabe que é um caso desse, a chapa esquenta, né? Porque mesmo até para dentro nossa da criminalidade segurança também, né? A própria criminalidade não aceita esse tipo de criminoso, né? Tanto é que eles têm que ficar separados de outros criminosos, enfim. E a população em si, a população de bem, não aceita esse tipo de pessoa. Então, quando a gente faz as nossas operações, a gente não divulga, não fala qual é o motivo nem nada, a gente faz as nossas operações e aplica a lei dentro do Estado democrático de direito. Exato. É isso mesmo. A gente não está aqui para ser juiz e algoz de ninguém, né? A gente está para cumprir realmente o que a lei determina, né? Eu acho que o delegado é o grande garantidor mesmo dos direitos, né? A gente pensa que a polícia e os direitos humanos não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? A gente, apesar da gente às vezes ter que fazer uma atividade repressiva, essa atividade repressiva ela tem que estar dentro dos ditames legais, né? Exato. Que é um grande desafio, mas é a nossa missão, né? A gente que resolveu abraçar essa profissão, a gente tem que tomar bastante cuidado nas ações, né? Conter as emoções. Com certeza. A gente não está aqui para se emocionar, né? Não. Ô, Dimitrios, eu queria agradecer demais a sua presença, foi muito esclarecedor, né? Eu que agradeço o convite. Eu acredito que a população ficou feliz de saber quais são a resposta que a polícia pode dar nos casos desses. Eu acho que a gente tem todo um lado preventivo que a gente está aqui esclarecendo para que as pessoas prestem atenção nos lugares que seus filhos acessam. Exato. Que a gente tenha realmente um controle sobre o que os nossos filhos fazem. Olhar né? mais para os filhos um pouco, né? Exatamente. Prestar mais atenção. Não terceirizar para a escola ou para outras pessoas uma obrigação que é nossa, né? Isso é muito importante, né? Criar os filhos com maior atenção, né? Exato. Muito obrigado, Dmitry. Foi um prazer ter você aqui conosco. O prazer foi todo meu. Obrigado. Termina aqui mais um podcast da Polícia Civil. A delegada-chefe da Lesp, Margarete Barreto, recebeu o delegado Dimitrios Coelho Batista. O episódio fica disponível no YouTube da Lesp. Até a próxima!